O Grêmio de 2020 é melhor que o de 2019, JB? Seguramente, Meneghetti, seguramente. O goleiro, ele é um goleiro que me agrada muito mais. Os dois laterais, principalmente da direita, porque embora o presidente Romildo já tenha falado em outro momento que o Léo Gomes era lateral, inclusive para a seleção brasileira, eu não acho isso, tá? Eu gosto muito mais do Vitor Ferraz. E, aliás, o meu titular é Vitor Ferraz, não é Orejuela. Na esquerda, eu nem preciso falar, né? O Caio Henrique é um lateral de seleção olímpica e o Cortez, bom jogador que é, tem uma missão, muito serviço prestado, muitos serviços prestados ao Grêmio, mas o Caio Henrique dá uma opção de cruzamento para ataque. E aí eu chego no ataque, que eu penso que também é a grande vantagem. O Grêmio tem um cara que sabe combinar jogadas, que é o que um centroavante do Grêmio precisa, trocar passes, fazer tabelas, enfim, não só marcar gols, mas também tem uma referência no ataque para quando precisa de um cruzamento. Meneghetti, seguramente o Grêmio 2019 não é superior, ele é muito superior. O 2020 é muito superior ao 2019. Estou voltando. Alex Bagé, qual a sua opinião? O de 2020 é muito melhor. Se a gente pegar o primeiro e último jogador, o primeiro jogador é o Vanderlei. É infinitamente melhor que o Paulo Vitor, dá mais tranquilidade, embora nós tenhamos poucos jogos, mas ele já mostrou mais tranquilidade que o Paulo Vitor. Esse último jogador que eu me refiro é o 9. O 9 que no ano passado, por várias e várias tentativas do Renato, não deu certo, que foi o André. Nas poucas tentativas do Renato com o Diego Souza, já mostrou melhora. O jogador central, que é o primeiro volante, o Grêmio não tinha no ano passado, porque tentava o Michel, tentava o Tassiano, tentava improvisar o Maicon. Chegou o Lucas Silva e mostrou para o Renato que ele é titular indiscutível. As duas laterais são melhores, tanto o Vitor Ferraz quanto principalmente o Caio Henrique. E a gente não foi nem para o banco de reservas, né? Tem um PP mais maduro, tem o Orejuela que pode entrar a qualquer momento pelo lado direito. Na minha opinião, é muito melhor o Grêmio de 2020 em relação ao de 2019. Estou fechado com vocês. A melhora ela é substancial, ela é perceptível no papel, no elenco. No papel, no elenco, o Renato não conseguiu dar mecânica de jogo ainda, não conseguiu dar um padrão tático confiável para esse time do Grêmio. Então, até que o Grêmio vai no primeiro turno, ganha do Inter no Beira-Rio, ok, dominou o primeiro tempo, foi dominado no segundo, mas ganhou o jogo, foi adiante e esbarrou no Caxias. E tem um time esforçado, muito bem treinado, muito bem trabalhado, foi o merecido campeão do primeiro turno, mas o Grêmio, com todos esses reforços, não conseguiu sequer vencer o primeiro turno do Campeonato Gaúcho. E aí vamos na individualidade, aí, como os colegas falaram, o JB e o Bagé. O goleiro é muito melhor. Os dois laterais que o Grêmio contratou, na minha opinião, tanto o Vitor Ferraz quanto o Orejuela, jogam mais que os dois laterais do ano passado. Então, assim, o Léo Moura foi bem no Grêmio no momento, mas já estava caindo. O Leonardo Gomes, eu não acho que ele tenha potencial para a seleção, como o presidente tentou forçar a barra e tal, não vejo isso. Então, eu acho que os dois laterais que o Grêmio contratou são melhores. Na esquerda, o Caio Henrique joga muito mais que o Cortez. Mas o detalhe, o Cortez está no grupo. Quer dizer, o Renato tem o Cortez no grupo para escolher em algum momento que ele preferia um jogador mais marcador. O Lucas Silva joga mais que qualquer jogador que tenha atuado no Grêmio no ano passado naquela função de primeiro volante. O Matheus Henrique é outro jogador, eu tenho insistido muito com isso, que os meninos amadureceram, passaram por um torneio pré-olímpico, já ganharam um ano de bagagem a mais, então o Matheus Henrique já tem outra personalidade. E o Diego Souza na frente faz toda a diferença. Então, o Grêmio é melhor. O Grêmio tem ainda uma expectativa em cima do Thiago Neves, que o Renato prometeu que vai recuperá-lo. E o Grêmio tem esse menino que está voando, o Jean-Pierre. Quem é que o Grêmio perdeu de substancial? O Luan, que Bagé no ano passado. No ano passado já não estava. Especialmente no segundo semestre, já vinha oscilando a reserva. Mas sabe que eu tenho pensado nisso, Meneghetti? Talvez a régua que foi estabelecida com o Grêmio do Renato, desde que ele chegou em setembro de 2016, ganhou a Copa do Brasil, depois ele ganhou a Libertadores, depois ele ganhou a Recopa, ele retomou o Campeonato Gaúcho, ele está aí há alguns jogos já sem perder Grenal. Se a gente pegar esse ano, embora ele seja início ainda, quais foram as duas dificuldades do Grêmio? As dificuldades do Grêmio foram a estreia da Libertadores fora de casa, que o Grêmio ganhou, e o Grenal. Os clássicos Grenal, de maneira geral, foram dois, né? Independentemente do Grêmio ter vencido, mas esse era o grande adversário, que era o Internacional. Então, a régua do Grêmio, penso que ela ainda vai ser testada. É que a gente já colocou ela acima, porque antes desse Super Flamengo do Jesus, a gente apontava o Renato, por vezes, como praticando o melhor futebol. Eu penso que essa régua que acabou subindo muito. Agora, o JB, não há dúvida que este diagnóstico que a gente está fazendo aqui, a gente vai ver no final do programa como é que o torcedor, especialmente o gremista, todos podem participar, vai se manifestar, mas aumenta a responsabilidade do treinador, JB.
Seguramente, Meneghetti. Eu já tenho falado aqui, insistido, que o Renato Portaluppi, ele está num ano que, para mim, é um divisor de águas na sua trajetória do Grêmio. O Renato sempre vai ser lembrado por ser muito vencedor, por ter resgatado o espírito de campeão do Grêmio, mas o torcedor está começando a ver que não dá mais para se contentar apenas com títulos como estadual ou como uma Recopa, que eu até não sou fã, não gosto desses títulos de Recopa Sul-Americana. Para mim, isso não serve para muita coisa. Que o presidente Giovanni Luigi, há pouco eu tinha citado ele em um dos programas atrás, e disse que ele não tinha conquistado nada tão relevante. O presidente tem uma Recopa Sul-Americana, mas que não é do tamanho da importância do Internacional. Então, sim, o técnico Renato Portaluppi, esse ano, ele tem uma situação que, para mim, é um divisor de águas. Eu creio que essa é a última temporada do Renato no Tricolor, ganhando ou perdendo, mas a impressão será fundamental para a gente pensar, lembrar do Renato, um grande vencedor, ganhou do começo até o fim, ou um grande vencedor, mas que o final, não vou dizer, estou tentando achar uma palavra que não seja melancólico, o final não foi da altura que o Renato merecia no Grêmio. Ficou flácido. Oi? Ficou flácido o final.